seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Para você que está acompanhando todos os vídeos, já sabe o que a gente vai resolver hoje. E se você está chegando agora, eu vou deixar um card aqui para você da questão anterior que nós resolvemos. Lá naquela questão eu falei que nós íamos resolver essa questão, a questão 146 do Enem de 2019, da prova azul. Essa questão é uma questão de interpretação de gráfico. Sabe aquela questão que você não pode, para o aluno não zerar a prova de matemática? Então você não pode errar de jeito nenhum, porque requer só bastante atenção na interpretação de gráfico. Então vamos iniciar a leitura. Ele fala assim: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deva variar entre 35 graus e 40 graus. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Nós temos aí um gráfico. Decorridos dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas: dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais destes dias os avisos foram emitidos corretamente? Aí nós temos as alternativas aí. Pessoal, eu vou ficar com a prova na mão para a gente poder acompanhar junto, tá bom? Mas eu vou deixar o gráfico aí pra você ver direitinho junto comigo, tá bom? Ó, ele falou pra gente que o alerta cinza é dado quando a temperatura é inferior a 10 graus e a umidade a umidade relativa do ar inferior a 40%. O alerta laranja quando a temperatura está entre 35 graus e 40 graus. E a umidade relativa do ar inferior a 30%. E o alerta vermelho, temperatura maior que 40 graus e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Acompanhe aí comigo. Olha só no gráfico. No dia 1 ele falou que deu alerta cinza. Vamos ver se é verdade. Dá uma olhada aí que entre 0 e 2 nós temos aí, ó, embaixo o dia 1º. No dia 1º, a temperatura é o gráfico que tá sem se for pontilhado, tá bom? É uma linha completa. Ali, ó, você vê que a bolinha está bem abaixo de 10 graus, inferior a 10 graus. Então, na parte de temperatura, nós temos sim que a temperatura foi inferior a 10 graus. Agora, vamos ver a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é o gráfico pontilhado. Dá uma olhadinha aí. O gráfico pontilhado, quando você vai ver a bolinha lá em cima, ele não está superando 40%, que é o que ele fala aqui, ó, não pode superar 40%. Então, o dia 1, alerta cinza, ok, está ok. Então, ó, dia 1, né, dia 1º, está ok. É verdade esse relatório que o funcionário percebeu, tá bom? Vamos para o dia 12, ele deu alerta laranja, vamos ver se o funcionário está certo. No dia 12, se você procura aí no gráfico, onde está respectivo o dia 12, nós temos que a umidade relativa do ar aqui, ó, quando você rebate o gráfico, você vai ver que ele está bem em cima da linha tracejada, que está 20% a umidade relativa do ar. 20% é inferior a 30%, então a umidade relativa do ar está dentro do requisito para ser alerta laranja. Agora, a temperatura, se você vê aí, ó, o gráfico de temperatura, quando você rebater a temperatura, você vai ver que a temperatura está em cima, exatamente em cima da linha tracejada, que equivale a 40 graus a temperatura.
Só que a gente não pode falar que isso é verdade, porque para o alerta ser laranja, a temperatura tem que estar entre 35 e 40, não igual a 35 ou igual a 35 ou igual a 40. Você tem que se atentar a isso. Ela aqui no gráfico está igual a 40, então não pode ser verdade. Então aqui, ó, o dia 12 só está errado por conta disso. A temperatura não está dentro do requisito. E o último dia, o dia 13, o alerta vermelho, nós temos aí, olha, o dia 13, procurando aí no gráfico, você vai ver que está entre 12 e 14, certo? Entre 12 e 14, rebatendo ali a umidade relativa do ar, nós temos aqui na linha exatamente em cima do 40%. Nós temos aqui o alerta vermelho, para a umidade dela tem que ser inferior a 25%. Então, nós já podemos descartar o dia 13, porque a umidade relativa do ar está acima do requisito, tá bom? Então, nós temos então somente o relatório correto, o que foi passado no dia 1, alerta cinza, dando então a nossa alternativa correta, a alternativa A. Não é difícil esse exercício, só requer interpretação e muito cuidado com o gráfico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu este vídeo, curta e compartilha com seus amigos. Eu espero você na próxima resolução. Até a próxima, pessoal. Tchau!